Graça e paz, irmãos. Graças a Deus estamos iniciando mais uma semana da presença do nosso Deus e comemorando com uma data especial. Nós estamos comemorando a Páscoa cristã e graças a Deus nós temos todo ano essa lembrança de que um dia o Senhor Jesus veio a essa terra, morreu por nós e ressuscitou ao terceiro dia. Graças a Deus, graças a esse bom Jesus, que veio como Deus, veio a essa terra, se humilhou na forma humana, como um de nós, para morrer pelos nossos pecados, quando ainda éramos perdidos, quando ainda éramos pecadores, quando estávamos afastados do Senhor Jesus. Mas mesmo assim, pelo seu infinito amor, ele veio a essa terra para nos buscar, para nos resgatar do pecado, veio nos trazer a justiça, veio nos trazer a paz que excede a todo entendimento. Graças a Deus, podemos comemorar mais uma vez essa Páscoa, podemos nos lembrar do grande feito do nosso Senhor Jesus Cristo e sabermos que Ele não é um Deus morto, Ele é um Deus vivo, que ressuscitou ao terceiro dia, que Ele venceu o pecado e venceu a morte em nosso lugar. Graças a Deus estamos, mais uma vez, nos lembrando desse grande amor que o Senhor Jesus teve pelas nossas vidas. Vamos abrir as nossas Bíblias, vamos abrir em Lucas 24, é um texto alusivo a essa passagem, a esse grande dia, a comemoração da Páscoa. Lucas 24, vamos ler do versículo 1 até o versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor. Mas, no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro, mas, ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram: Por que buscai entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galiléia, quando disse: Importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, e seja crucificado, e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras, e voltando para o túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11 e todos os mais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas, e confirmaram estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes pareciam como um delírio, e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e baixando-se, nada mais viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Glória ao nosso bom Deus. Servimos a um Deus que não está morto, servimos a um Deus vivo, e damos graças todos os dias, porque sabemos em quem temos crido e sabemos em quem devemos confiar. Vamos orar. Querido, bondoso, eterno e maravilhoso Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor. Nós bendizemos o teu nome e mais uma vez nos rendemos à tua soberania, Senhor, dizendo que o Senhor é o nosso Deus. Te damos graças, meu Senhor querido, te damos graças por estarmos aqui, curvados diante de ti. Senhor, pedimos a tua bênção sobre a tua igreja, sobre os pastores dessa igreja, Senhor. Pedimos a tua bênção sobre todos os irmãos. Livra-nos de todo mal, Senhor. Livra-nos do temor. Abençoa, Senhor, as nossas vidas. Abençoa os nossos familiares. Abençoa essa nação, Senhor. Oh, Deus, abençoa essa humanidade para que todo esse mal venha passar rapidamente, Senhor. Deus amado e Deus querido, pedimos por esse culto, que o Senhor esteja na direção, que o Senhor esteja abençoando e que tudo que for feito aqui é para a honra e glória do teu nome. Nós te damos graças, Senhor. Muito obrigado por todas as tuas bênçãos. Te damos graças em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e glória a Deus.
Boa noite, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos. Nós vamos ter agora um momento de oração. Em 2 Samuel, no capítulo 7, no versículo 18, diz assim: Então o rei Davi entrou na tenda da arca, sentou-se diante do Senhor e orou assim: Ó Yahvé, meu soberano, Senhor, quem sou eu e o que é a minha família para que mereçamos tudo quanto tens feito por nós, desde o passado até o dia de hoje. Vamos orar a Deus, vamos agradecer a Ele por tudo que Ele já tem feito em nosso meio. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graça, meu Deus, por tantos milagres que o Senhor já tem operado em nosso meio. Senhor, quando nós nos voltamos a pensar naquilo que o Senhor já tem feito, Pai, não conseguimos contar quantas bênçãos o Senhor já tem operado em nosso meio. Por isso, nosso motivo de gratidão, Senhor, primeiramente, porque o Senhor é o nosso Deus, porque o Senhor é aquele que nunca nos abandonou. Obrigado a Deus pelos teus feitos, pelos teus milagres, pelas tuas grandes obras em nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, por estas vidas que já se recuperaram dessa enfermidade, desse vírus. Quantas pessoas o Senhor já trouxe de volta para os seus lares. Pai, sabemos também que tem famílias enlutadas que perderam seus entes queridos, mas nós sabemos que nada escapa do teu controle. O Senhor está cuidando de tudo, até dos enlutados. O Senhor tem confortado os corações. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor. Abençoa ainda, Senhor, esses que estão nos hospitais, estão carecendo, Senhor, de um milagre. Deus, visita essas pessoas. Visita, Senhor, e traga-os, ó Deus, de volta para os seus lares, sãos e curados, ó Pai. Pai, em nome de Jesus, eu oro e te agradeço. Amém. A paz, igreja. Vamos adorar ao Senhor. Se você está aí na sua casa agora, protegido, né, com a glória de Deus, levanta aí do seu sofá, né, levanta as mãos para o Senhor e se entregue agora em louvor e adoração, porque na Bíblia fala, ó quão bom estamos juntos, ó quão bom estamos na casa do Senhor, e nós somos a casa do Senhor. Se você está aí, você é igreja, então eu quero te convidar agora para adorar o seu Senhor Jesus, em nome do Senhor. Tua beleza me leva a adorar.
saberemos. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu vim para adorar-te, vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Prezados irmãos e irmãs, estamos neste domingo celebrando a Páscoa do Senhor. Nós queremos lembrar qual é a motivação que nos leva a celebrar a Páscoa do Senhor. Pois bem, e para isso precisamos então voltar no tempo e ler em Êxodo capítulo 12, a história da origem da festa da Páscoa. Eu quero que você me acompanhe na leitura que farei agora, do capítulo 12 do livro Êxodo. O Senhor disse a Moisés e Arão no Egito: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite, passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Celebrem-no como decreto perpétuo. Pois bem, assim surgiu a Páscoa, ou a festa da Páscoa, ou a Páscoa do Senhor. Então você pode perceber que a Páscoa do Senhor marcou a libertação de Israel do Egito.
Por quê? Porque Israel já estava ali há quase há cerca de 4 séculos ali, vivendo debaixo do poder opressor do Egito. O faraó estava ali com seu coração endurecido e não permitia que o povo de Israel pudesse até mesmo sonhar com a sua libertação. O Senhor separou então a Moisés, e Moisés então liderou o povo para que saísse daquelas terras na direção da terra prometida. Mas isso não foi fácil, porque houve muita resistência do faraó, obviamente, ele não ia deixar que isso acontecesse de forma fácil. 9 pragas já haviam desolado o povo e a terra do Egito, e mesmo assim o faraó não permitia a saída do povo das suas terras. Então, a Páscoa surge nesse contexto. Ela vai marcar a libertação de Israel do Egito. É por isso que Deus vai determinar que haja uma data separada para essa celebração. Essa celebração que deveria ser sempre lembrada pelo povo de Israel. Essa data deveria ser ali, a partir daquela noite, deveria ser o primeiro mês do ano religioso de Israel. Então, naquele primeiro mês, daquele ano religioso, então, no 14º dia daquele mês, eles deveriam, então, sacrificar um cabrito ou um cordeiro, para marcar com o sangue desses animais as portas das suas casas. E aí, então, haveria a libertação do povo de Israel da terra do Egito. Então, houve ali, por ser uma festa, houve ali uma ordem de Deus para que separasse um dia, o dia em que eles deveriam se lembrar e celebrar a Páscoa do Senhor. Aliás, Páscoa significa passagem, Pessa, Páscoa, passagem. Ou seja, quando Deus vai passar sobre as casas que tinham a marca do sangue do Cordeiro. Isso está muito claro no versículo de número 12. Naquela mesma noite passarei pelo Egito, e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre os deuses do Egito. Passaria por sobre as casas cujas portas tinham a marca do sangue do cordeiro sacrificado. Então, é por isso que vem o nome Páscoa. Pessa, passagem, passou por cima das casas que tinham a marca do sangue do cordeiro em suas portas. E também naquela noite em que eles seriam libertados, pela mão poderosa do Senhor, eles deveriam estar preparados para sair a qualquer momento. Por isso, eles deveriam estar comendo apressadamente. Ao comerem, versículo 11, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Eles tinham que estar preparados para saírem, tão logo houvesse a ordem de Deus. Então, essa festa nasce na libertação de Israel do Egito. Ela vai marcar, então, essa libertação do Egito, e essa celebração deveria ser observada perpetuamente. É um decreto perpétuo, é uma ordem de Deus para que fosse sempre celebrada pelo povo de Israel, para que eles sempre se lembrassem da libertação que ele deu a Israel das garras do Egito. Então, a Páscoa do Senhor marcou a libertação de Israel do Egito. Mas também a Páscoa do Senhor foi marcada pela última praga, pela 10ª praga, quando Deus, então, depois de 9 pragas que
desolaram a terra e o povo do Egito, ele então dá uma última oportunidade para que Faraó liberasse o seu povo, o povo de Israel. Mas até lá, até a nona praga, apesar de toda a tragédia, o faraó permanecia com seu coração endurecido. Ele não abria mão dos seus escravos israelitas. Então, na 10ª praga, então, quando Deus anuncia a 10ª praga, essa seria, então, aquela que, de uma forma definitiva, o faraó haveria de forma pressionada, obrigada a liberar o povo de Israel. Então, essa praga é anunciada, né? Capítulo 11, disse então o Senhor a Moisés: enviarei ainda mais uma praga sobre o faraó e sobre o Egito. Somente depois desta praga, ele os deixará sair daqui e até os expulsará totalmente. Então, não somente ele deixaria sair, mas ele daria um cartão vermelho para eles: saiam daqui, porque seria essa última praga a pior de todas as 10 que Deus havia mandado sobre o Egito. Nos versículos 4 a 5 do capítulo 11, nós lemos: disse, pois, Moisés ao faraó: assim diz o Senhor, por volta da meia-noite passarei todo o Egito. Todos os primogênitos do Egito morrerão, desde o filho mais velho do faraó, herdeiro do trono, até o filho mais velho da escrava, que trabalha no moinho, e também todas as primeiras crias do gado. Moisés foi avisar o faraó: vai acontecer isso, vai morrer seu filho, vai morrer os filhos dos seus soldados, do seu povo e também até do seu rebanho, dos seus animais, vai morrer. Você precisa liberar Israel. Mas o faraó estava realmente irredutível e tamanha era a sua resistência a ceder, que ele vai fazer com que Moisés saia irado da sua presença. Está no versículo de número 8. E com grande ira, Moisés saiu da presença do faraó. Por quê? Porque o faraó não estava mais nem um pouco com boa vontade, não tinha vontade nenhuma de liberar o povo, e estava com seu coração endurecido, e Deus sabia disso, que ele permaneceria com o coração endurecido até a última praga, né? Então, a morte dos primogênitos, né, vai acontecer, infelizmente. Então, no capítulo 12, versículo 12, nós lemos Deus mesmo dizendo: naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Inclusive, o faraó era uma figura divinizada. E o Senhor declara: eu sou o Senhor, eu sou o único Deus, né? Eu sou o Senhor. Aí nós temos no versículo 23, no capítulo 12, quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, verá o sangue na porta superior e nas laterais da porta, e passará na viga superior e nas laterais da porta, e passará sobre aquela porta, e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Então, veja o que vai acontecer. Os primogênitos dos egípcios morrerão, e até dos seus animais, mas nada atingiria o povo de Israel, como nas outras 9 pragas. As 9 pragas acabaram com o povo, acabaram com as suas terras, mas o povo de Israel foi poupado pelo Senhor. E naquela última praga também isso iria acontecer, mas com o detalhe do sangue do cordeiro, né, que seria pintado nas laterais e nas vigas superiores das portas, mas o povo de Israel não seria atingido. E isso Moisés vai falar para o faraó. Está no capítulo 11, versículos 6 e 7. Haverá grande pranto em todo o Egito, como nunca houve antes, nem jamais haverá. Entre os israelitas, porém, nem sequer um cão
latirá contra homem ou animal. Então vocês saberão que o Senhor faz distinção entre o Egito e Israel. Então, estava bem marcado. A Páscoa do Senhor foi, então, marcada pela 10ª praga do Egito. A 10ª praga, que era a morte dos primogênitos de homens e animais, não atingiria, como não atingiu o povo de Israel, porque Deus fez distinção entre Israel e o Egito. Então, o que vai acontecer? Conforme Deus avisou a Moisés, realmente, depois da morte dos seus filhos e dos seus animais, é que finalmente Faraó vai liberar, né, Israel para sair e para adorar a Deus no Monte Sinai. Está no capítulo 12, 31. Naquela mesma noite, o Faraó mandou chamar Moisés e Arão e lhes disse: saiam imediatamente do meio do meu povo, vocês e os israelitas. Vão prestar culto ao Senhor como vocês pediram. Levem os seus rebanhos, como tinham dito, e abençoem a mim também. Então, ele está liberando. Finalmente, depois de sofrer a 10ª praga, depois de perder o seu próprio filho, o herdeiro do seu trono, então o faraó resolveu liberar a Israel. Então veja só, a Páscoa do Senhor marcou a libertação de Israel do Egito. E a Páscoa do Senhor foi marcada pela 10ª praga, ou seja, aquela que matou os primogênitos de homens e animais dos egípcios. E aí, então, de uma forma definitiva, o faraó liberou o povo para sair da sua terra. Mas a Páscoa do Senhor também foi marcada pelo sangue do Cordeiro. Isso que eu quero destacar. Ela marcou, então, a libertação de Israel do Egito, foi marcada pela 10ª praga, pela última praga, e a Páscoa do Senhor também foi marcada pelo sangue do Cordeiro. Então, vejam, capítulo 12, voltamos nossos olhos para o capítulo 12, no versículo de número 3, no 10º dia desse primeiro mês, eles deveriam, esse mês que inauguraria a festa, o início da celebração da Páscoa, no 10º dia desse mês, eles tinham que escolher separar um cordeiro ou um cabrito. E esse cordeiro ou cabrito, ele precisava ser o quê? Versículo de número 5. Escolhido, macho de um ano de vida, sem defeito, né? E sem defeito, macho e sem defeito. E no 14º dia desse mês, eles deveriam fazer o quê? Eles deveriam sacrificar esse animal, deveriam consumi-lo completamente em família, né? Então as famílias se fechariam nas suas casas, comendo o cordeiro assado com pães ázimos ou sem fermento e ervas amargas, e ali então aguardariam prontos, vestidos, prontos, a ordem para sair da terra do Egito. Mas eles também deveriam fazer o quê? Depois do sacrifício do cordeiro ou do cabrito, eles deveriam recolher o sangue numa bacia, e com esse sangue, então, eles pintariam, né, as laterais e as vigas superiores das portas das suas casas. Para quê? Para que, quando Deus passasse por sobre o Egito, sobre a terra do Egito, as casas cujas portas estivessem pintadas com o sangue do cordeiro sacrificado seriam poupadas da 10ª praga. Então, as casas cujas portas tinham sido marcadas pelo sangue do cordeiro sacrificado não seriam atingidas pela 10ª praga. Então, foi exatamente isso que aconteceu. Então, ao sacrifício do cordeiro, conforme nós acabamos de citar, né,
O sangue do cordeiro tem que ser pintado, então tem que ser usado para pintar as laterais e as vigas superiores das portas das casas dos israelitas, né? Cada casa com essa marca seria poupada da praga, da última praga contra o Egito. Veja, então essa é a razão por que os judeus se reúnem para todos os anos celebrarem a Páscoa do Senhor. Isso acontece, que corresponde a nós, o mês de março ou abril. Então, todos os anos, os judeus se reúnem para celebrar a Páscoa, porque essa Páscoa, ela marcou a libertação do povo de Israel do Egito, foi marcada pela 10ª e última praga contra o Egito, e foi marcada pelo sangue do cordeiro sacrificado, que foi pintado nas portas das suas casas, das casas dos israelitas. E quanto a nós, cristãos, nós também podemos observar a celebração da Páscoa. No entanto, nós nos lembramos que o nosso Senhor Jesus Cristo instituiu a ceia do Senhor na última festa de Páscoa que ele participou. Tendo reunido os seus discípulos, e nós vamos usar aqui a narrativa que está em Mateus capítulo 26, ele tendo reunido todos os seus discípulos, os 12, no cenáculo, ali ele instituiu a ceia do Senhor, numa festa de Páscoa, na última Páscoa que ele participou com os seus discípulos. E é interessante notar que há muita correlação entre a ceia do Senhor e a Páscoa do Senhor. Da ceia do Senhor, nós encontramos também a libertação. Sim, nós, a Igreja do Senhor, fomos libertados da escravidão que vivíamos debaixo do jugo de Satanás, do mundo e do pecado. Deus nos tirou do mundo das trevas e nos transportou para o reino da sua luz, através da libertação que nós encontramos em Cristo Jesus. Cristo Jesus é o nosso libertador, é o nosso novo Moisés, é aquele que nos conduz, nos tirou da escravidão do pecado de Satanás e do mundo para o reino da sua maravilhosa luz. Então, também a ceia do Senhor é marcada pela libertação, mas a libertação do povo de Deus das garras do diabo, do pecado e do mundo. Também a ceia do Senhor é marcada pela morte de um primogênito. No caso ali de Israel, eles foram poupados, porque os primogênitos que morreram por causa da praga foram os primogênitos dos egípcios. No nosso caso, o primogênito e único Filho de Deus foi quem ofereceu voluntária e conscientemente a sua vida por nós. Foi ele o que entregou a sua vida e foi morto na cruz. Então, também a ceia do Senhor é marcada pela morte de um primogênito. Ali no Egito, vários, muitos, centenas, milhares. Aqui, não. Aqui, um único primogênito que deu a sua vida, mas nos substituindo. Morreu em nosso lugar. Então, a ceia do Senhor também é marcada pela morte, mas a morte de um primogênito, unigênito Filho de Deus. E, finalmente, também a ceia do Senhor é marcada pelo sangue do Cordeiro sacrificado. Lá em Êxodo 12, Cordeiro sacrificado era um animal perfeito, de 1 ano de idade, macho perfeito, de 1 ano de idade, que foi sacrificado, foi consumido totalmente, por isso a ideia de holocausto,
né? E o seu sangue, então, foi usado para pintar as portas das casas dos israelitas. No nosso caso, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como ensinou João o Batista para os seus discípulos. Quando ele viu Jesus, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, em Cristo Jesus, nós encontramos o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele se entregou para ser sacrificado por nós, e o seu sangue, então, que foi derramado na cruz do Calvário, é o sangue que marca as laterais, as vigas superiores das portas dos nossos corações. Você entendeu? Então, a ceia do Senhor também marca, ou é marcada, pelo sangue do Cordeiro sacrificado. No caso, o único Cordeiro, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O seu sangue agora marca os corações dos crentes, daqueles que entregaram sua vida a Ele. E é por isso que o destruidor não vem contra nós. É por isso que nós temos a garantia da vida eterna. Jesus mesmo, ele nos garante que nós temos a vida eterna. Foi isso que ele disse, por exemplo, aquela mulher chamada Marta. Marta estava ali preocupada, chorando, né, angustiada por causa da morte do seu irmão Lázaro. E quando ela se encontra com Jesus, o Senhor diz a ela: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Pois bem, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O seu sangue marca as nossas vidas, de modo que agora nós temos a vida e a vida eterna. Porque ele, o Cordeiro de Deus, também é a ressurreição e a vida. Então, a ceia do Senhor tem essa correlação com a Páscoa do Senhor. Todas as vezes que nós, a igreja, celebramos a ceia do Senhor, nós estamos fazendo referência, sim, à Páscoa do Senhor, que surgiu lá em Êxodo capítulo 12. É claro que nós separamos, né, como os judeus, como a cristandade, de uma forma tradicional, a Páscoa no mês de março, no mês de abril, enfim, né, nós separamos essa data, esse evento, e muitas vezes nós temos uma comemoração especial, uma lembrança especial, mas o cristão, a igreja de Cristo, de certa forma, celebra a Páscoa todas as vezes que se reúne para participar, para celebrar a ceia do Senhor. Porque é na ceia do Senhor que nós encontramos verdadeira libertação da nossa escravidão. Né? Nós éramos escravos de um outro Senhor. Nós éramos escravos do pecado, escravos do mundo. Agora nós somos servos de Deus. Nós somos libertos daquele mundo. Saímos do mundo das trevas para o reino da maravilhosa luz de Jesus. A ceia do Senhor também marca, como eu falei para vocês, marca a morte de um primogênito, do unigênito Filho de Deus, que morreu por nós, que se entregou por nós. E por isso também a ceia do Senhor é marcada pelo sangue do Cordeiro sacrificado. Porque ele se entregou por nós, o seu sangue foi derramado por nós. Como diz lá em Isaías, né? Texto de Isaías 53, quando fala do servo do Senhor, nós lemos que ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados.
Se Cristo não fizesse isso, nós jamais teríamos perdão dos nossos pecados. Se Cristo não fosse crucificado, nós jamais teríamos a vida eterna. É por isso que é fundamental que nós celebremos a ceia do Senhor, como o judeu celebra a Páscoa do Senhor. Para nós, o Messias já chegou. Para nós, o Messias não somente chegou, nasceu, chegou, mas também morreu por nós, ressuscitou ao terceiro dia e hoje está à direita do Pai, intercedendo por cada um de nós. E o Espírito de Deus que foi enviado pelo nosso Messias, ele está em nossos corações, em nossas vidas como selo, garantindo que naquele grande dia todos nós, os que cremos, seremos ressuscitados. É por isso que nós celebramos a ceia do Senhor, como o judeu celebra a Páscoa do Senhor. Para eles, um evento passado. Para nós, também um evento passado, mas que tem um poder de estar sempre presente em nossos corações. Que Deus nos abençoe. Nós ainda não conseguimos nos reunir presencialmente por conta dessa situação de pandemia que tem nos impedido de realizar cultos presenciais. Mas na primeira oportunidade que tivermos, nós estaremos juntos em nome de Jesus, presencialmente, para celebrar a ceia do Senhor, exatamente como os judeus celebram a Páscoa do Senhor. E nos lembraremos do sacrifício do nosso Senhor, do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, cujo sangue marca os nossos corações, de tal modo que jamais seremos condenados eternamente com a morte espiritual. Que Deus nos abençoe e que o Senhor possa sarar a nossa terra o mais rápido possível. Que seja essa a oração que toda a igreja do Senhor deve fazer para que vivamos novamente os dias da normalidade. Deus te abençoe. Um grande abraço. Amém.